Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre revisão para a nossa prova. E aí nós vamos ver alguns tópicos que já falamos. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre ligações químicas. E dentro de ligação química, a gente precisa lembrar um assunto bem importante, que é a regra do octeto. O que seria isso? É quando os átomos têm o objetivo de se ligarem para ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, com a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. E dentro de ligação química, nós vimos três: ligação iônica, covalente e ligação metálica. Na ligação iônica, ocorre transferência de elétrons. Alguém vai ganhar e alguém vai perder elétrons. Já na ligação covalente, é compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, nós discutimos que ocorre entre um metal e um metal, tem brilho metálico, conduz eletricidade e tudo mais. Outro assunto que nós vimos é sobre alotropia. O que seria isso? Olha só, o mesmo elemento químico é capaz de formar substâncias simples diferentes. Falamos de formas alotrópicas do carbono, que a gente discutiu, que era o diamante, o grafite e o fulereno. Falamos das formas alotrópicas do oxigênio, que é o gás oxigênio e o gás ozônio. Falamos também do fósforo, que era o fósforo branco e o fósforo vermelho. Outro assunto que nós vimos também, que vai cair na nossa prova, é sobre geometria molecular. E aí, o que seria isso? É como as moléculas se rearranjam no espaço. E aí nós temos alguns nomezinhos. Olha, nós temos geometria molecular, que a gente chama de linear, trigonal plana, piramidal, angular e tetraédrica. Nós vimos essas que são as mais importantes. Depois que nós discutimos sobre geometria molecular, nós falamos sobre polaridade. E aí a gente conseguia classificar e identificar se uma molécula era polar ou se uma molécula era apolar. E dentro ainda desse assunto, nós falamos sobre solubilidade. Ou seja, nós citamos a seguinte frase, a seguinte afirmação: semelhante dissolve semelhante. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que moléculas polares vão dissolver polares e apolar vai ser dissolvido em apolar. E aí nós brincamos que pô dissolve pô e apô dissolve apô. Depois, para fechar o nosso tópico e o nosso assunto, nós falamos sobre forças intermoleculares, que é a força que ocorre entre as moléculas. E aí são três: dipolo-dipolo, dipolo induzido e ponte de hidrogênio. Nós conversamos sobre a intensidade dessas forças. E a mais forte é a ponte de hidrogênio. E a mais fraquinha era o dipolo induzido. Lembrando que ponte de hidrogênio é o quê? A ligação lá do FON, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Dica importante sobre polaridade que nós discutimos também, voltando lá. Por exemplo, se eu sei que a água é polar e eu tenho uma substância que dissolve na água, automaticamente eu posso classificar essa substância como polar também, porque pô dissolve pô. E se for ao contrário, tem água como polar e uma substância que não dissolve na água, então essa substância é apolar, beleza? Galera, estudem, nós vamos se ver aí na videoconferência com exercício de revisão para a prova e ó, beijinhos e quero 10 na nossa prova, hein? Tchauzinho, gente!